Prendas religiosas, prezados irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia desse domingo traz uma reflexão muitíssimo importante para nós. Na primeira leitura, na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, e algo que devemos pensar e que é importante em todas as etapas da nossa vida. O apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, assim nos diz: aquilo que nós plantamos é aquilo que nós vamos colher. Se plantamos o bem, vamos colher também o bem. Se plantamos o mal, a corrupção na carne, vamos colher também a corrupção. E o quanto isso é importante para nós, em todas as etapas da nossa vida, porque em todo momento precisamos plantar, e em cada etapa também vamos colhendo os frutos daquilo que nós já fizemos. A liturgia de hoje começa com uma súplica, com uma oração, no introito da Santa Missa, e pedindo que Deus esteja atento à nossa prece, que Deus se incline, se curve diante de nós para ouvir a nossa súplica. Começa assim o introito da Santa Missa. Inclinai, Senhor, os vossos ouvidos para mim e atendei-me. Meu Deus, salvai vosso servo que em vós espera. E a igreja começa com essa súplica pedindo que Deus esteja atento à nossa prece. Porque nós precisamos rezar, precisamos suplicar a Deus, precisamos da graça de Deus. E precisamos que Deus ouça as nossas preces e se disponha a atender as nossas súplicas. O apóstolo São Paulo traz para nós esse ensinamento. O quanto é importante para nós, prezados irmãos, nos dedicarmos à prática do bem. E que ele nos diz, inspirado pelo Espírito Santo, enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos. Destaca, fazemos aos irmãos da fé, aos mais próximos, mas enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos. Nunca podemos pensar, diante de tanta corrupção, maldade, desonestidade na sociedade, da qual nós também fazemos parte. Nunca podemos pensar que diante de tanta coisa, tanta desordem, não vale a pena fazer o bem. Não vale a pena procurarmos sempre ser honestos, agir na honestidade. Não vale a pena darmos o testemunho do bem. Não vale a pena nos dedicarmos à prática do bem, às coisas de Deus. Porque às vezes podemos ser tentados a isso. Porque muitas vezes os que agem contrários à lei de Deus aparecem muitas vezes diante de nós como vitoriosos, de sucesso, felizes. E muitas vezes podemos ser tentados a entrar nesse mesmo caminho. Mas é preciso nós sempre recordarmos a razão pela qual nós estamos aqui e o destino, a direção de nossa vida, que é para a vida eterna. E se a direção da nossa vida é para a eternidade, para o céu, não buscamos, em primeiro lugar, o máximo de conforto, de sucesso, de destaque aqui. Se Deus assim o permitir, que assim seja, mas que seja para a glória de Deus e para a salvação de nossas almas. Mas apesar de talvez tantas tentações, atrativos, podemos ser perturbados. É melhor nós ficarmos atentos à palavra de Deus. É melhor nós estarmos dispostos a ouvir a palavra de Deus e assim colocarmos em ação. Enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos. Porque a recompensa, em primeiro lugar, que nós esperamos é de Deus. Se nós olharmos para Jesus,
saiu desse mundo também aparentemente derrotado. Só fez o bem, ensinou o bem, a verdade, fez milagres, ressuscitou os mortos, multiplicou os pães, curou os enfermos, curou o cego de nascença. Agiu na honestidade, na retidão, cumpriu a sua missão dada pelo Pai. E saiu desse mundo confundido com os ladrões, aparentemente derrotado. Mas a morte de nosso Senhor, a história de nosso Senhor não terminou na sua morte. E a morte de nosso Senhor, na verdade, foi a vitória sobre o pecado, sobre o demônio, sobre a maldade do mundo. Porque, como ele havia prometido, ele ressuscitou. E para que todos pudessem ter o Cristo ressuscitado e mostrar claramente, gloriosamente a sua vitória, precisou ou quis precisar se passar pela morte e pelo sofrimento, para que a vitória fosse mais completa, mais plena. Não nos cansemos de fazer o bem. Enquanto nós temos tempo, façamos o bem a todos. Os pais que precisam também plantar a semente do bem, da verdade, da fé católica no coração dos seus filhos. Que precisam ensinar aos seus filhos o caminho da oração, a prática da religião, que precisam dar também esse testemunho. E é preciso nós termos essa certeza de que isso nunca será em vão. Às vezes, momentaneamente, pode ser que não estejamos vendo os frutos. Mas aquele que plantou o bem, sem desânimo, sem desanimar, vai colher também o bem. Por isso, o tempo dedicado à educação cristã católica nunca é um tempo perdido. Ensinamos, instruímos, alimentamos com a palavra de Deus. Conduzimos desde a infância a prática da religião. E depois, quando muitas vezes já não conseguimos alcançá-los ou exortá-los com as palavras, colocamos os nossos joelhos no chão e suplicamos a Deus pela oração. Pois o Senhor é dono da vida, da morte, da saúde, da doença. E é preciso nós crermos do poder transformador da graça de Deus. É preciso nós termos fé na oração que nós fazemos. É preciso nós termos fé na oração da igreja, no santo sacrifício da missa. E o quanto isso pode transformar o coração mais endurecido. Porque muitas vezes queremos muitos resultados imediatos na nossa oração, como que vermos o milagre. Presenciarmos claramente a graça de Deus agindo, transformando a vida, a atitude de uma pessoa. Todos nós pedimos, suplicamos e assim desejamos. Mas é preciso também esperar o momento, a ação da graça de Deus que muitas vezes, gota a gota, vai alimentando, curando uma ferida, curando um coração. O evangelho de hoje mostra-nos Jesus que se compadece de uma família que está indo sepultar um jovem. Tudo ali carregava de muita dor, os detalhes que o evangelista nos dá. Aquela senhora era viúva, estava indo sepultar o seu único filho. Tudo pesava ali de muita dor, de muita tristeza. E nosso Senhor então se aproximou daquela mãe e disse: não chores. E só Jesus podia, talvez, dizer isso com muita firmeza, com muita categoria. Porque
tudo carregava ali de muita dor, de muito sofrimento. E o Evangelho fez questão de colocar esses detalhes, uma senhora viúva sepultando o seu único filho. Mas ali estava aquele que pode transformar toda e qualquer situação, mesmo tirar da morte e devolver a vida. E o coração de nosso Senhor se compadeceu daquela mãe que chorava e que olhava também para o céu. E Jesus então segurou a mão daquele jovem e disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o devolveu à sua mãe com vida. Por isso que nós precisamos perseverar, não desanimar, termos sempre fé, esperança, confiança e colocarmos as nossas intenções todas diante do Senhor. Essa passagem do Evangelho também é figura da igreja, que vai trabalhando também, rezando, suplicando a Deus pela conversão dos seus filhos. É figura também das mães que rezam e suplicam a Deus pela ressurreição espiritual dos seus filhos. E é preciso sermos constantes, perseverantes, sem desanimar. Vamos nós, prezados irmãos, pedimos a intercessão de Nossa Senhora, a intercessão do grande São Miguel, cuja festa daqui uns dias vamos celebrar no dia 29 desse mês de setembro. Aquele que clama em defesa de Deus, do poder de Deus, quem como Deus? E São Paulo diz hoje, de Deus não se zomba, não zombarmos de Deus, não abusarmos da graça de Deus. E São Miguel é esse defensor da causa de Deus, e que vem nos ensinar a nós confiarmos na oração, confiarmos no poder de Deus, caminharmos nessa segurança da fé, crendo na palavra de Deus, crendo na Santa Igreja, no poder da oração. E como São Miguel, quem como Deus? O que há maior do que a graça de Deus? O poder da oração. O inferno pode clamar, tentar para a condenação dos filhos de Deus, mas Deus é maior. O poder da graça é maior. São Miguel mais poderoso do que os anjos rebeldes, os demônios. Por isso ele é representado pisando também, esmagando, vencendo o demônio, defendendo a causa de Deus. E se nós cremos em Deus, cremos na Santa Igreja Católica, cremos nos sacramentos, na Santa Missa, na oração, também clamamos como São Miguel, quem como Deus? E podemos em Deus confiar, na intercessão de São Miguel, guarda e protetor da Santa Igreja, na intercessão da Virgem Maria, aquela que esmaga a cabeça da serpente, e entregando as nossas orações, as nossas súplicas, pedindo que o Senhor se incline e se curve diante de nós, que ouça as nossas preces, e que sejamos constantes, perseverantes, pois aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ficamos todos de pé, juntos cantemos a nossa profissão de fé.